Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa segunda lição, a obra do arrependimento. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o nosso canal e fazer um comentário, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda, a obra do arrependimento. Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Parece claro que o lugar estava condenado. Afinal, não era uma palavra enviada diretamente de um profeta do Senhor? No entanto, o que aconteceu com Nínive? Leia Jonas 3, 5 a 10. Por que essa profecia não se cumpriu? Ela não se cumpriu porque era uma profecia condicional e não apocalíptica. Então, como o povo se arrependeu de seus pecados, dos caminhos do mal, então Deus deseja salvar as pessoas e as salvou e não condená-las. O povo de Nínive se vestiram de pano de saco, jejuaram. Inclusive o rei fez um decreto de um jejum para todas as pessoas, para o povo inteiro, inclusive os animais. Todos se arrependeram de seus maus caminhos. Este aspecto é importante para a compreensão da história de Jonas, que também se conecta com a nossa. Jonas entendia que a nação para o qual estava indo era uma nação má e, de certa forma, esperava a vingança de Deus contra eles e não o arrependimento. Isso também é algo para nós aprendermos. A história de Jonas é um alerta para nós neste sentido. Aqueles que são salvos por Cristo, mesmo que percebam a maldade do mundo e mesmo que essa maldade nos afete, continuam esperando que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Este é o caminho do mundo. Esta é outra lição a ser aprendida. A história de Jonas prefigura algo que mais tarde aparece como o cumprimento da maior de todas as promessas, que é a promessa da ressurreição. O tempo que Jonas passa no ventre daquele peixe e a maneira como ele sai dele é o tempo que Jesus passa no túmulo e a maneira como Jesus sai dele. Mostram a perspectiva de Deus sobre o processo redentor, sobre a maneira como Deus pretende resolver o problema do mal. Então, é importante comparar os textos, o que está na história de Jonas, com o que é referenciado sobre o remanescente no texto de Apocalipse. A seguir, há uma reflexão importante de um texto que está no livro dos Profetas e Reis, página 272, que diz: os servos de Deus nos últimos dias terão que levar uma mensagem semelhante à de Jonas e enfrentarão oposição semelhante. O remanescente será odiado por proclamar a verdade. A história de Jonas é um tipo de obra missionária dos últimos dias, quando o evangelho eterno deve ser pregado com todo o poder. E em seguida a história de Jonas nos leva a outro aspecto, que é o arrependimento. Qual foi o motivo da mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas nos encoraja a olhar para essas pessoas, sim, com uma percepção clara do pecado e até mesmo com o desejo de que a ira de Deus se manifeste contra o pecado, mas não contra o pecador. E nosso papel como missionário neste mundo é levar o mundo a essa consciência de que, ao se arrependerem, eles podem ser salvos. Nesse sentido, o autor propõe um olhar atento para a questão do arrependimento de Nínive. O que aconteceu na história? Jonas traz a mensagem: Nínive se arrepende e Deus muda o acordo. Não porque Deus mudou
mas porque a condição foi cumprida. Então Deus pode agir na direção da salvação. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu. Encontramos o chamado feito à Babilônia nos últimos dias. E nesse sentido, a expectativa é que a Babilônia responda afirmativamente ao chamado de Deus. Saiam dela, povo meu. E ao fazer isso, o povo de Deus a deixará e não será participante das pragas que cairão sobre ela. O que Deus espera é que todos se arrependam. Mas, se não todos, pelo menos aqueles que forem sinceros terão a oportunidade de fazê-lo e não sofrerão as pragas que cairão sobre a Babilônia, como a condenação e a vingança do juízo final. O texto de Jonas, no capítulo 3, versículo 10, diz: e Deus viu as suas obras, como se converteram de seus maus caminhos. E Deus, de repente, falou do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Obviamente, a linguagem aqui é humana. Deus não se arrepende, Deus não muda. Deus já sabia o que ia acontecer, mas o texto reflete qual foi a ação. Em outras palavras, Deus havia dito: se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Eles se arrependeram. Então, eles foram salvos e não destruídos, pelo menos até o tempo de não. Então o mesmo acontece no final da história, com o aviso que Deus nos pede para dar ao mundo no fim dos tempos. E aí está a condição. A condição, como expressa no texto de Jeremias, capítulo 18, verso 8, que diz: se esta nação se converter de sua iniquidade, eu também me arrependerei do mal. Em outras palavras, o objetivo de Deus sempre foi redentor, sempre salvítico e nunca condenatório. Mas se os seres humanos optarem por continuar rejeitando o perdão, não restará nada além da condenação. Há um texto de Mateus Henrique, é um comentário bíblico muito interessante, que diz: a justiça exige condenação, mas a misericórdia suspende o golpe quando há arrependimento. Em outras palavras, Deus nos convida a refletir sobre o nosso pecado e arrependimento, assim como Ele nos convida a alertar o mundo e fazer o mesmo e nos arrependermos também de nossos pecados. Se isso acontecer, acontece o que Deus mais sonha: a salvação de todos, mesmo sabendo que nem todos aceitarão. Porque a própria Bíblia descreve esse processo e nossa história deixa isso bem claro. Continuaremos a agir e devemos continuar a pregar e a espalhar o Evangelho eterno, como se todos se arrependessem, porque esta é a nossa missão. Bem, você quer saber mais? Então não perca a terceira lição: o banquete de Belsazar. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário, se inscrever e deixar o seu joinha, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.